Olá, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é André e hoje aqui no canal nós vamos começar uma série em que a gente fala sobre as parábolas de Jesus. E vamos para a primeira. Lucas 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou. Vá em paz. Esse texto de Lucas que nós lemos tem várias lições que a gente poderia tirar daqui. A gente poderia falar sobre como Jesus foi na casa do fariseu, que eram pessoas que eram religiosas, mas nem sempre andavam ali num caminho correto, né? Jesus ele ia mesmo na casa de pessoas que talvez não fosse bem vista, porque ele levava o amor de Deus a todos os lugares. A gente poderia falar sobre como Jesus não se importa de onde você vem, porque a mulher que estava ali lavando seus pés e derramando perfume, chorando sobre ele, era uma mulher que não tinha uma boa reputação. E a gente vê que Jesus não se importa, porque o amor de Deus é para todos, não importa a vida que você levou ou de onde você vem. Mas eu quero nessa mensagem, nessa série que a gente vai fazer sobre as parábolas, focar um pouquinho nas parábolas. E isso tudo aqui acontece porque ele está na casa de um fariseu, ou seja, uma pessoa de respeito, uma pessoa de autoridade naquela sociedade, uma pessoa considerada religiosa e entendida. E Jesus é abordado por esta mulher que se aproxima dele e começa a chorar e lavar os seus pés com suas lágrimas e enxuga os seus cabelos, diz que o beija, o unge com perfume. Então ela faz ali além de se entregar completamente emocionalmente diante de Jesus, ela ainda usa um perfume, o que é uma coisa que com certeza não era nem um pouco barata. E para alguém que levava a vida dela, era um sacrifício, porque não é um dinheiro que ela fez sem nenhum esforço, era algo que ela fez com muito trabalho. Porém, as pessoas que estavam ali, talvez até os fariseus que estavam ali, né, eles começaram a olhar isso com maus olhos. Eles começaram a olhar para aquela mulher aos pés de Jesus e falar assim: sei não esse Jesus, hein? Sei não, hein? O cara não consegue olhar para uma mulher dessa e ver o tipo de vida que ela leva? Porque falar que essa mulher é uma pecadora, se eu olhar para ela e falar que essa mulher é uma pecadora, é porque ela tinha uma reputação. É porque talvez ela fosse conhecida, talvez o tipo de vida dela realmente fosse algo, aos olhos dos religiosos ali, impuro. A impressão que a gente tem, né, lendo o texto é que ela talvez se prostituía ou tinha um estilo de vida que era algo ruim
Era algo difícil, era algo complicado e definitivamente que não combinava bem com a situação de Jesus, o Santo Jesus Cristo. Peraí, mas o que essa garota de programa está chegando aqui, se ajoelhando aos pés de Jesus? Quem ela pensa que é para fazer isso? E Jesus mostra quem ela é. Ela é uma pessoa que está diante de Jesus, se entregando, querendo que a vida dela mudasse. Está entregue aos pés de Jesus. E a gente vê dois tipos de pessoa muito claros aqui nessa situação. E aí Jesus conta essa parábola ilustrando isso. A gente vê as pessoas que se achavam muito religiosas, as pessoas que se achavam super espirituais, os fariseus, e alguém como esta mulher. Vamos continuar chamando ela de pecadora. Todos nós somos pecadores e a gente tem noção disso. Mas há uma maneira muito boa de se referir a ela, já que na própria história, né, eles falam, essa pecadora. E então temos dois tipos de pessoas aqui nessa história. Temos aqueles que se achavam religiosos, aqueles que se achavam bons, e tinha também esta mulher. Essa mulher com certeza não se achava religiosa. Essa mulher com certeza não se achava santa. Essa mulher com certeza não se achava boa. Mas ela era a pessoa que estava com o coração mais aberto. Ela era a pessoa mais entregue ali diante de Deus. Ela era a pessoa que mais estava se derramando em lágrimas e perfume e entregando tudo aos pés de Jesus, como entrega, realmente entregando a vida dela ali diante de Jesus. E aí você olha para o lado na festinha e tem uns religiosos assim, não sei não, esse Jesus aí, o cara não consegue olhar, fica dando atenção, fica dando corda para uma pessoa dessa. Se fosse eu, já tinha mandado embora. Se fosse eu, já tinha enxotado a hora da minha festa. Minha casa é uma casa elegante, vai ficar entrando gente desse tipo. Você entende? Olha a diferença entre esses dois tipos de pessoa que tinha nessa festa. E aí é que Jesus mostra uma coisa que ele também mostra em outras situações. Quem dessas pessoas você acha que está mais perto de encontrar o Senhor? O arrogante religioso no canto que julga a pessoa estranha que chega? Ou a pecadora que está aos pés de Jesus se entregando? Talvez ali pedindo perdão, talvez querendo mudar de vida. A gente não sabe exatamente o que se passa no coração dela. A gente vê as lágrimas, vê o desespero, vê a entrega, vê a oferta dela, porque perfume não é grátis também. Ela vê aquela entrega toda, física e emocional e espiritual. E Jesus se agrada daquela mulher. Jesus se agrada do que ela está fazendo ali, demonstrando que nessa história quem está mais perto de encontrar o Senhor não era o religioso, não era o santarrão, não era o cara que se achava espiritual, mas sim o tal pecador. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz isso. Todos nós precisamos da graça de Deus. E quando nós temos consciência de que nós precisamos da graça de Deus, nós temos que lembrar que diante do Senhor nós não somos nada. O arrogante que se acha superior, ele não está lembrando que diante de Deus ele não é nada. Ele se acha muita coisa, mas não é. Ele se engana, ele é arrogante. Mas o humilde que está entregue ali diante do Senhor, aos pés de Jesus, falando, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Essa pessoa está mais próxima do Senhor. Essa pessoa está recebendo a graça do Senhor. Essa pessoa está recebendo o perdão do Senhor. E aí Jesus conta essa parábola, explicando aquela situação. Porque talvez aos olhos dos outros, aos olhos da carne, pensando nisso de uma maneira não espiritual, podia parecer muito estranho mesmo. Por que é que ele está deixando aquela situação toda acontecer? Mesmo ela sendo a mulher que levava aquele tipo de vida naquela sociedade. E aí ele conta uma historinha. Uma história de duas pessoas. Um devia 500 denários. Aí quando a gente pesquisa um pouquinho, diz que denário era uma moeda comum naquela época. Uma moeda que você ganhava por um dia de trabalho comum. Um dia de trabalho braçal. Você ganhava um denário por dia. Eu não sei o quanto você ganha por dia, mas é isso, um saláriozinho por dia.
Um devia 500 denários. Ele ia precisar de 1 ano e meio sem gastar um centavo para pagar a dívida dele. O outro devia 50 denários. Devia o salário de 1 mês e pouquinho. As duas situações são ruins. Eu não queria estar em nenhuma das duas situações. Mas diz que a pessoa para quem esses dois estavam devendo dinheiro, eles estavam devendo dinheiro para o seu barriga. E o seu barriga chegou e falou assim: perdoa a sua dívida de 50 e perdoa a sua dívida de 500. E aí ele pergunta para Pedro, né, Simão Pedro, que estava lá, né, um dos discípulos, ele pergunta: qual desses dois você acha que está mais feliz? Qual desses dois vai amar ainda mais, né, esse homem que perdoou a dívida, o seu barriga? Qual dos dois vai ficar muito obrigado, muito obrigado? Os dois vão ficar felizes. Mas qual dos dois vai ficar mais feliz? O que perdoa 50 ou o que perdoa 500? O que devia 1 mês de aluguel para o seu barriga ou o que devia 12 meses de aluguel? Né? Qual que vai ficar mais empolgado, mais feliz, mais cheio de alegria e vai abraçar, e vai pular, e vai se alegrar e falar: meu Deus, a minha dívida foi perdoada, eu não acredito nisso. E Pedro responde, usando a lógica e o bom senso que Deus deu: a pessoa que tinha a maior dívida. Aquele que estava devendo mais, foi perdoado mais, ele é mais grato. Ele vai ser mais agradecido, ele vai ficar ainda mais feliz, porque a dívida dele era muito grande. Então ele vai ficar muito feliz. O outro tinha uma dívida pequena, talvez ele fosse conseguir pagar sozinho, né? Mas o que tinha dívida grande, ele vai ficar muito feliz quando essa dívida acabar. E Jesus diz: você julgou bem. E o que é essa história? Ele fala: olha, cheguei aqui nessa casa, mas você não me deu água para lavar os pés? Ela molhou meus pés com lágrimas. Você não me saudou com um beijo, mas ela não para de me beijar. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. E depois disso, Jesus faz uma coisa muito polêmica, que é perdoar os pecados dela na frente de todo mundo. Uma coisa que o pessoal devia ter ficado chocado na época. Eles falavam: não, só Deus pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado, né? Tem o sumo sacerdote lá, um homem separado que vai uma vez diante de Deus e assim os pecados são perdoados. Jesus vira para ela e perdoa os pecados dela naquele momento. E eles começam a ficar: que isso? Que isso? O que está acontecendo? Eles não tinham noção que Jesus é aquele que é um com o Pai. Eles não tinham noção da divindade de Jesus. Não tinham noção que Ele é o Salvador, o Senhor, o Cordeiro. Eles não tinham noção de quem Jesus é. Então nessa história a gente vê a maneira que Deus julga as pessoas. Não por aparência, não pela sua profissão, não pelo seu passado ou pela vida que você levou, mas pela sua entrega. Ah, mas eu fiz muita coisa na minha vida, não tem como Deus dar uma segunda chance para mim. Tem. Deus quer te dar uma segunda chance. Então, se você está do lado desta mulher nessa história, se você é a pessoa que deve muito, se entregue ao Senhor. Se entregue porque Ele está disposto a perdoar você. Ele quer te dar um novo começo. Não importa quem você é ou a vida que você leva. Não importa. Mas, se você está do lado do fariseu, se você está do lado da pessoa que está olhando e falando assim: por que assim, essa pessoa acha que ela é tão boa quanto a gente? Se você está desse lado, o lado das pessoas que se acham melhor do que o outro, que acha que aquele lá não é tão bom quanto você, que acha que esse pessoal que faz isso é tudo desse jeito, esse pessoal que é tal coisa é tudo assim, né? Gosta de menosprezar as pessoas de baseada, assim, né? Fala assim: todo mundo que gosta de tal coisa é isso, todo mundo que faz isso, na minha opinião, é isso, né? Gosta de julgar e julgar no atacado. Cuidado. Porque para que a gente receba o perdão do Senhor, para que a gente alcance a misericórdia do Senhor, nós também precisamos ter misericórdia. Aqueles que amarem muito serão perdoados muito.
Aqueles que amarem e perdoarem serão amados e perdoados. E sim, nós sabemos, Deus nos ama muito. Mas a palavra de Deus também nos diz que se nós não perdoarmos os pecados uns dos outros, Deus não vai nos perdoar. É uma exigência dele. Ele exige que a gente aprenda a perdoar as pessoas. Ah, mas não é fácil. Não é fácil, mas Deus está do seu lado. Ele pode te ajudar, ele pode te transformar. E do mesmo jeito que ele virou para aquela mulher e falou, seus pecados estão perdoados, se for o caso, ele pode fazer na sua vida. Ele pode te dar um novo começo. Ele pode, e ele faz isso em várias ocasiões. Quantas pessoas Jesus encontra na Bíblia e vira e fala, olha, seus pecados estão perdoados, hoje vou pousar na sua casa. E a pessoa muda de vida e fala, olha, se eu errei, eu vou devolver tudo que eu roubei, eu quero mudar, eu quero uma vida nova, eu não vou mais ser a mesma pessoa que eu era. Ter um encontro com Jesus é impactante desse jeito. Não importa qual lado você está, se você está do lado que se acha imprestável, Deus te ama e quer te dar um novo começo. E se você acha que você é melhor do que os outros, Deus também te ama. E Deus também quer te dar um novo começo. Mas lembre-se de nunca julgar as pessoas, porque às vezes aqueles que mais devem são aqueles que mais são agradecidos e que mais amam quando a dívida deles é perdoada. Então não julgue. Tem gente que às vezes julga as pessoas, olha e fala assim, a pessoa faz isso, agora diz que se converteu, a gente tem que esquecer tudo que ele fez. Eu não me esqueço, ele não me engana. E enquanto você fica aí guardando esse rancor, essa raiva, fica anotando no seu livrinho sombrio todas as coisas ruins que as pessoas fizeram no passado para você nunca se esquecer, Jesus está perdoando. E está dando vida nova. E está dando um novo começo. E você vai ficando para trás. E você pode até receber Jesus na sua casa. Mas vai receber de nariz empinado. Vai receber e vai ficar... Enquanto isso ali, tem alguém no chão, se humilhando, batendo no peito, falando, Senhor, eu não mereço a tua graça, eu não mereço teu perdão, eu sou pecador. E essa pessoa está tendo um encontro com Deus que talvez você não tenha. Porque ela se entrega, ela se humilha, ela é humilde. E humildade é fundamental para que a gente possa ter um encontro com Jesus. Porque a arrogância não combina com pedir perdão. Se você é arrogante, você não pede perdão. Você vai pedir perdão por quê? Por que eu vou pedir perdão? Não preciso. Tanta gente ruim no mundo, eu vou pedir perdão por quê? Isso é arrogância. Para encontrar com Deus, a gente precisa de humildade. Reconhecer quem é que nós somos e diante do Senhor se entregar. Que você possa fazer isso, querido. Não importa em qual lado da história você estiver. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Logo, logo a gente volta falando sobre mais parábolas de Jesus. Até a próxima.